Elegante, simpática e receptiva, como sempre, a ex-cônsul da Áustria em Santa Catarina, Anna Lindner von Pichler, recebeu em sua casa, de Três Itilhas, a reportagem da Tropical FM para uma entrevista. Ana fala do lançamento de seu livro, Saudosas Lembranças, que retrata sua trajetória de vida, além de destacar fatos e fotos das famílias Lindner e von Pichler. Ana também fala sobre seu trabalho consular e se emociona ao lembrar de alguns fatos de bastidores que ela chama de cruéis. Dona Anna Lindner von Pichler, primeiramente, muito obrigado. Seja bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer pelo convite. Para lhe dizer a verdade, eu estava esperando o convite. Que bom, fico feliz. Mas esperando de coração alegre. Que bom. E em segundo lugar, eu quero pedir escusas para o senhor, desculpas para o senhor. Não precisa. E principalmente para a esposa do senhor Nereia, dona Odete, que durante dezenas de anos corriam atrás de mim para eu conceder uma entrevista. Sim. E hoje eu posso falar de peito aberto. Eu não podia falar. Porque se eu fosse conceder uma entrevista, eu não ia falar a verdade. Porque nesses 28 anos que eu tive com esse cargo diplomático, logicamente eu tive muitos momentos alegres, gratificantes. Sim. Mas a história por trás dos bastidores é outra. É cruel? Sim. É cruel. Então... A senhora pode falar alguma coisa, alguma situação inerente a esses momentos cruéis que você diz? Bom, uma das situações envolve até o senhor. Ah, é mesmo? Sim. Numa sexta-feira, eu recebo um ofício de Sua Alteza, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, dizendo que no domingo, no horário tal, ele ia fazer uma visita oficial a Três Itilhas. Sim. E que, primeiramente, ele gostaria de ser recebido no consulado da Áustria. Certo. Bom, no primeiro momento fiquei até assustada, porque eu sei de quem se tratava. A primeira reação minha foi telefonar para o prefeito. Certo. Prefeito, domingo, veio uma pessoa da família imperial, até a família dele esteve na década de 30 aqui fazendo uma visita de cortesia ao fundador, ao ministro Thaler, e eu acabo de receber um ofício que ele vai se fazer presente no domingo. E, pelo amor de Deus, que programação que nós vamos fazer? Aí ele me respondeu: Dona Ana, a senhora vai me desculpar, eu já assumi um compromisso em Linha Pinhal. E disse: seu prefeito, pelo amor de Deus, o senhor reflita um pouco da importância dessa visita. Aí ele disse: Dona Ana, não insista, eu já me comprometi. Eu logo. Certo. O que eu faço? Telefono para a Câmara dos Vereadores. Encontro lá uma vereadora. Expliquei o meu caso e a resposta foi a mesma. Todos os vereadores foram convidados aqui no interior para uma churrascada. Nós todos já estamos comprometidos, infelizmente. Eu disse: meu Deus do céu, gente do céu, e o vice-prefeito onde está? Viajando. Seu Milton, o que me restou? Eu cheguei em casa e falei para o meu irmão e minha cunhada: olha que situação que eu estou. Vem uma figura tão importante fazer uma visita oficial. Eu sei o que quer dizer visita oficial. Certo. Porque aí tem vários lugares que ele quer ser apresentado, quer se inteirar. O que eu faço? Vocês me acompanham? Sim, diz o meu irmão. E graças a Deus, a minha cunhada, ela é doutora em engenharia ambiental. E graças a ela, foi assim uma conversa num clima muito bom, de igual para igual, um clima amistoso.
Eu com o coração sangrando, sentada ali, pelo amor de Deus, eu não me conformava, porque eu sei pelo cerimonial, pelos outros protocolos, o que a gente faz com uma visita tão importante. Certo. E aonde eu entro nessa história? Agora isso já vai entrar nessa história. Quem aparece alegre, contente? O seu Milton Lemke, Dona Ana. Como é que foi a visita? E eu pensei comigo mesmo, a cidade emudeceu, a cidade estava surda e muda. Como é que o seu Lemke da rádio sabia dessa visita? Ele, o Dom Bertrand, altamente politizado, uma pessoa inteligentíssima, super educado. Quando chegou às 11 horas, ele educadamente se despediu. O senhor nem pode imaginar como eu me despedi com aquela sensação, meu Deus, eu não posso oferecer um programa para ele, não posso oferecer um almoço. Hoje eu posso falar. Sim. Eu me senti tão humilhada, mas eu me senti tão humilhada, o senhor não pode imaginar, porque eu acompanhei vários embaixadores, vários governadores, eu sei do tratamento que a gente dispensa para uma autoridade dessa qualificação. Sim. Ele vem a 13 etilhas e a gente não pode nem oferecer um almoço. Seu Milton, até hoje sangra meu coração. Foi uma decepção. Foi. Agora, em primeiro lugar, eu vou lhe contar certas passagens, mas eu vou subtrair nomes e datas. Certo. Porque, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhum sentimento de raiva ou de ódio ou o que seja assim, porque aquela pessoa que se envolveu naquele momento, ela devia ter suas razões. Sim. Porque senão ela não ia agir daquela forma. Mas então eu vou lhe contar uma passagem. Fui convidada pelo prefeito e a esposa para irmos para o Südtirol pleitear um caminhão para os bombeiros. Certo. E naquela época eu tinha, esse eu vou citar o nome, o meu primo, o Stefan Sanger, era senador. Lá na Áustria? Lá na Áustria. Toda semana, segunda-feira, ele pegava seu carrinho, ia para Viena, ficava num hotel. A diferença dos nossos senadores. Sim. E ele ficou sabendo. Então, nós chegamos em Innsbruck, o prefeito, a esposa e eu, e ele me ligou, Ana, hoje à noite, a minha esposa, ela vai fazer um jantar. Venham aqui jantar. Ai, eu disse... Eu estou exausta, verdade? Porque uma viagem internacional sempre deixa a gente meio baqueada. Sim. E até assim, pus uma roupinha normal e eu já conhecia a casa dele. E o prefeito me acompanhou, a esposa, fomos até a casa dele. E ele, era uma época que tinha rosas assim, mas aquele jardim florido. Eu disse, mas Stefan, quem é que cuida dessas roseiras? Ah, diz ele, é eu, a Brigitte. E eu me viro assim, e eu vejo na porta da entrada a esposa dele, com um buquê de flores, pessoas lá atrás. Eu disse, Stefan, o que é isso? Ele, entra, Dona Ana, entra. Eu nunca tinha entrado nos fundos da casa dele, ele tinha um salão de festa, com um chafariz. Quem estava lá? O governador, o diretor da ORF, que é a Österreichische Rundfunk. A vice-prefeita... A imprensa austríaca, né? Sim, a vice-prefeita, bom, eles falaram, Abgeordnete, né? Eu só sei que tinha umas 30 pessoas lá nos recepcionando. Uma comida maravilhosa, que eu perguntei para a esposa do Sanger, escuta, quem é que fez essa comida? Diz ela assim, as minhas amigas aqui da cidade, todas me ajudaram. Bom, então, terminou o jantar, eu agradeci, e o prefeito também agradeceu, e aí o meu primo disse assim, por favor, governador, Dona Ana e prefeito, vamos até a Stube, que é a sala íntima. Sim. Então, nós fomos para a sala íntima, sentamos assim 5 ou 6 pessoas, e o governador do Tirol me falou, Dona Ana, já que nós temos uma representação diplomática em Três Etilhas, e eu vejo que esse prefeito é bastante dinâmico.
eu vou fazer a seguinte proposta para vocês. Nós estamos equipando um hospital no Peru, em Poçuço. Mas um hospital que onde vai também ser... tem uma colônia austríaca. Isso mesmo, isso mesmo. Mas vai ser um hospital de referência. Um hospital de diagnósticos. Porque aqui em Viena, os hospitais top de linha, eles renovam esses equipamentos, tomógrafo, ressonância magnética, mamógrafo, tudo, anualmente. E eles têm uma vida útil de 10, 15 anos. Então, nós estamos fazendo a construção desse hospital em Poçuço. Vamos equipar com todos os equipamentos para ele ser autossustentável. Porque daí, então, o próprio hospital vai cobrar pelo exame. Sim. Então, a senhora imagina com que surpresa o prefeito e eu ficamos escutando. Então, dizer ele assim, olha, vai demorar, quem sabe, assim, um ano e meio ainda, Sim. mas depois o nosso engenheiro, ele era uma pessoa de meia idade, vai a Três Etilhas com todas as plantas. A prefeitura só tem que me doar o terreno. Provavelmente a gente achava que ia ser no mesmo local. Certo. E o único compromisso que vocês têm é conseguir a licença da Anvisa. Depois de um ano e meio, chegou o engenheiro, veio aqui no consulado, eu acompanhei até a prefeitura, apresentei o prefeito, e ele então entregou tudo ao prefeito, as plantas e tudo, e ele disse assim, então ele fica na expectativa, no que nós tivermos as licenças, eles imediatamente vão assumir esse compromisso. Seu Milton, passou um ano, e eles perguntavam, dona Ana, o que há? Eu disse assim, atrasou ainda. Aqui no Brasil é tudo difícil para a gente Sim. conseguir as licenças. E eu falava para o prefeito, mas seu prefeito, pelo amor de Deus, mudou o prefeito. Entrou prefeito novo. Nos primeiros dias eu já telefonei para o prefeito, pelo amor de Deus, o senhor está com um projeto. Expliquei que projeto que é. E o senhor está com uma pessoa no seu gabinete que fala fluentemente o alemão. Eu disse, aproveita essa pessoa, pelo amor de Deus, eu já estou tão envergonhada, eles estão esperando só um ok nosso. Eles vão facilitar a importação desses equipamentos, tudo. O senhor sabe o que o prefeito me respondeu? Essa pessoa a que a senhora se refere, eu vou demitir. Eu disse, pelo amor de Deus, seu prefeito, não fere mais o meu coração. Eu não posso entender quais as razões dos senhores. Levou um ano, levou 2 anos. Enquanto isso, lá o governador entregou seu cargo de governador para o seu sucessor. E, coitado desse governador, era uma pessoa ativa, uma pessoa maravilhosa. Ele se desgostou tanto com a política de lá também, com a política de cá também, que ele foi procurar consolo na bebida. E Hoje, a senhora se emociona ao recordar desses fatos? Eu chego a me emocionar ainda. Eu chego a me emocionar porque, assim, foram assim, não foram dias, foram anos de angústia. Mas agora uma coisa divertida. Mas só para continuarmos nesse Sim. fato, existe ainda uma possibilidade desse projeto ser reativado hoje ou não? Que pergunta difícil de responder. Imagina os contatos que eu tinha com o senador, com o governador. Eu não sei, porque, olha, diz o ditado popular. São outros tempos. Encilhado passa uma vez, né? Pois é. Eu gostaria demais, se eu ainda tivesse alguma chance, eu amo essa Três Etilhas. Eu amo de coração Três Etilhas. Certo. Dá para entender. O que seria o fato divertido? Aí meu marido foi cônsul durante 10 anos. Mas eu estava diariamente aqui. A senhora era a secretária dele? Não, a secretária era a Liselotte. A Liselotte é altamente competente, dominava a língua alemã. Eu nem... Qual era a sua função? Assessorá-lo. Assessorá-lo. É.
eu recebo um telefonema da TV de Viena, perguntando, é a cônsul? Sim, é a cônsul. Então, a senhora preste bem atenção. Em 2 ou 3 meses, nós vamos lançar um programa aqui, Encontro de Gerações. E a gente lembrou-se de Três Itilhas, e nós precisávamos, de preferência, 2 senhoras que nunca mais tivessem retornado à Áustria desde que emigraram de lá. E eu, na hora, respondi, eu já tenho essas 2 pessoas. Uma delas até foi uma professora de alemão. E ele disse, mas só tem uma condição, dona Ana, sigilo. Essas pessoas que a senhora vai nos indicar, ela não pode se manifestar para os parentes da Áustria. Eu falei isso com todas as letras para as 2 quando telefonei, mas o senhor não pode imaginar a alegria delas retornar para a Áustria, reencontrar com os parentes. E uma delas não se conteve, falou para os parentes. E um dos que estavam organizando esse programa descobriu, e eles me ligaram, dona Ana, infelizmente, agora nós temos que suspender. Não foi possível. Não foi possível. Eu vou para casa e digo, Ricardo do céu, o que eu faço, Ricardo? Você não sabe da alegria dessas 2 senhoras. Diz o Ricardo, amanhã, vá, compra 2 passagens e de volta, entrega para elas e diz que, infelizmente, o programa foi cancelado, mas que eles, pelo compromisso e pela alegria que eles despertaram nela, mandaram as passagens. Só hoje a população vai ficar sabendo, uma delas já faleceu, que nunca ficaram sabendo que quem bancou essa viagem toda foi o meu marido. Elas não sabiam até agora? Não. Quer dizer, uma não vai saber mais. Não. Que gesto bonito. Um dos. Sim. Agora, dona Ana, muitas dessas histórias estão neste livro. A senhora acabou, não essas histórias mais difíceis que a senhora revelou agora aqui, mas muitas histórias estão neste livro, Saudosas lembranças. A senhora, pelo que eu vi no livro, é um tipo de autobiografia. A senhora retrata a sua vida desde os seus antepassados vindos para Três Itilhas. Sim, é bem isso. Da sua família também. Não era minha intenção, minha intenção lançar esse livro. Mas porque o ano passado, com aquela pandemia, que a gente ficou assim, quase que em prisão domiciliar, eu pensei assim, não. Eu já me dediquei ao livro de Três Itilhas, eu escrevi um livro sobre meu pai, eu escrevi um livro sobre a família Pichler, em 2 línguas, até em inglês, que nós temos parentes em Londres. Eu disse assim, por que eu não vou deixar para os meus netos a minha vida? Para os meus netos. Nunca imaginei que esse livro fosse despertar a atenção de amigos. Quando eu levei para a gráfica, que eu só queria fazer uns 50 ou 100 livros no máximo, e eles começaram a editar, e ele tem uma funcionária lá, o seu Miranda, a Patrícia, que fez toda essa arte. A Patrícia é uma artista, e tem a Roseli, que é outra artista. É com essas duas, assim, foram almas gêmeas. Certo. Elas se entusiasmaram, eu me entusiasmei também, e no fim foram feitos 250 exemplares, e eu comecei a dar para amigos que são citados aqui. Eu ganhei um desses também. Eu agradeço, dona Ana, pelo presente, inclusive com uma linda dedicatória aqui. Mas o senhor sempre foi... Eu sempre lhe admirei, Sr. Lemke. Muito obrigado pela gentileza de escrever. Mas agora eu vou contar uma coisa... passagem aqui. Agora eu vou contar uma coisa que despertou um sentimento de orgulho, de agradecimento de tudo. Então... A gente mantém um contato muito afetivo, muito direto com meus parentes lá na Áustria. Meu pai vem de uma família de 15 filhos, então 9 filhos homens, cada um com sua indústria, com seus méritos. E um deles tem hoje ainda a indústria, fabrica tratores, os tratores Lenta. Este, por exemplo, que criou a fábrica de tratores, o tio Hermann, eu só tenho que mencionar que todos eles, nenhum deles
cursou uma faculdade, fizeram só o ensino básico. São autodidatas. Autodidatas. E durante a guerra, esse meu tio Hermann, ele bolou para os aviões do Hitler, os aviões que bombardeavam as cidades, uma segunda hélice para que os pilotos tivessem assim uma, como é que eu vou dizer, uma segurança maior do alvo. Sim. Ele bolou uma segunda hélice, ele ganhou o título de engenheiro. É mesmo? Um outro tio com 70 anos. Esse fato está descrito na história da guerra, num vídeo, num filme, que fala dessa segunda hélice. Ah, é? Dos então, aviões alemães. Foi esse o tio Hermann que criou esse trator. Então, esses meus primos me mandaram esse trator com a seguinte Posso vê-lo? carta. Sim, às ordens. Isso é fabricado lá na Áustria. Bom, esse trator, ele é totalmente computadorizado. Ele faz o trabalho sem que ninguém esteja, sem ninguém faça algum comando lá dentro. É tudo programado, o dia que ele vai arar, o dia que ele vai colher, o dia que ele vai... Sim. Sei eu lá, mas esse é um menorzinho, eles têm vários modelos, monstros de modelos. Sim. Bom, então veio uma carta até muito formal dos meus primos, até gostei de receber uma carta tão formal, dizendo o seguinte, que a empresa estava fazendo um site, um site com a propaganda assim, os tratores Lindner numa viagem de 100 dias ao mundo. Ah, é? Ao mundo. Então eles me mandaram aqui, por exemplo, na Austrália aqui, depois no Haiti, New Zealand, e assim vai. Mas então eles pedem para mim assim, já que 3 irmãos vieram para o Brasil, vieram para Três Itilhas, Ana, querida, leva esse trator para Três Itilhas, tire fotografia dos locais mais bonitos e nos envie, que nós vamos fazer a grande finale desse site, aparecendo Três Itilhas. Muito interessante. Primeira coisa, eu ligo para o meu irmão, Arthur. Se entusiasmou. Então, Ana, amanhã, às 9 horas, nós vamos para Três Itilhas. Seu Milton, pela primeira vez na minha vida, eu vim a Três Itilhas como uma turista. Eu vi Três Itilhas com os olhos de uma turista. O Arthur parou ali no portal, demos a volta, delimitado tudo para os carros, para eles, para eles estacionarem. O Arthur já deu a volta com a máquina dele, com o tratorzinho, e eu comecei a olhar. Meu Deus, que calçada mais bem feita, pintadinha, flores cultivados. Virei. Meu Deus, que vista que a gente tem aqui dessas casas. Seu Milton, eu me encantei tanto com Três Itilhas, que eu disse, Arthur, eu nunca vi Três Itilhas desse jeito. Ele, vamos para a prefeitura. A senhora sempre vinha para trabalhar, nunca curtia a cidade? Nunca curti. Eu nunca estive no centro daquela praça. Entrei com o Arthur e vi uma ponte parecida com Veneza, uma água limpíssima, tudo aparadinho, as flores bem cuidadas, não tinha um papelzinho no chão, não tinha nada. Eu disse, Arthur do céu, eu agora pela primeira vez na minha vida vou me sentar aqui. Me sentei que nem uma rainha naqueles bancos, comecei a olhar para a prefeitura e pensar, que saudades. Curti a praça, me sentei num daqueles bancos, olhei para a prefeitura, uma joinha de construção. Me lembrei dos tempos que eu frequentava, que eu brigava na prefeitura. Enquanto isso, aqui eu vou lhe mostrar a primeira foto que nós fizemos da entrada. Primeira foto. Aí fomos para a prefeitura. Tiramos várias fotos e viemos até aqui o consulado tomar uma água. De repente o Arthur disse assim, Ana, essas fotos não vão prestar. Elas não mostram nada do Brasil. Eles vão achar que isso é lá na Áustria. Nós temos que achar ao menos um pinheiro, ao menos uma coisa que identifique que ele está aqui no Brasil. Então nós fomos. Quando eu vejo essa águia do Tirol, pronto, me vieram outras lembranças tristes na cabeça. O senhor sabe
que o Tirol festejou uma data muito importante, eu não sei, mas era os 500 anos, não sei o quê, e o maior artista plástico do Tirol, ele montou, tem assim uma cadeia de montanhas que faz a divisa entre a Áustria e a Itália, é o Brennerpass. E tem a autoestrada. E aquela autoestrada tem uma curva que a gente fica minutos olhando assim para uma montanha. E ele montou nessa montanha o símbolo do Tirol. Esta águia, uma águia de 10 metros de altura, por não sei quanto. Ela ficou exposta lá 1 ano. Depois de 1 ano, ele escreveu uma carta e disse: Dona Ana, a única cidade que merece essa obra de arte é Três Itilhas. Bah, eu me entusiasmei, agradeci. Primeira coisa, falei para o Ricardo, para o embaixador. O embaixador já conseguiu todos os trâmites para não pagar a alfândega. O meu marido, muito amigo do Expresso Joaçaba, que a matriz é em São Paulo, já conseguiu licença para o caminhão entrar no Porto de Santos para trazer todas aquelas caixas. E ele levou, não quero dizer meses, mas semanas para envolver aquelas peças, para que elas viessem intactas, Sim, claro. depois um transporte com essa quilometragem. Tudo pronto, é só mandar. De repente, o embaixador me disse: Dona Ana, a alfândega está exigindo uma nota da prefeitura de Três Itilhas e vai ter que pagar um imposto de R$2.000. Meu Deus, eu corro na prefeitura. Precisa essa nota, precisa. Os R$2.000 até a gente paga. O senhor acredita que nós tivemos que cancelar tudo porque o prefeito não me deu a nota? Não respeitou o nosso esforço, o nosso sofrimento. E o artista plástico, ele ficou tão decepcionado que ele disse: eu vou ter que cobrar uma indenização porque não foi barato a embalagem. Eu paguei isso do meu bolso. Ah, é? Seu Milton Lemke, olhei para essa águia e me veio tudo isso de novo. Sim, acredito. Com tristeza. Tristeza, e depois então esqueci e voltei para casa com o coração radiante, porque eu quero dar parabéns para esse povo de Três Itilhas, mesmo para todos esses prefeitos que passaram, porque a cidade é linda, é limpa, é florida. Por isso que os turistas vibram tanto com Três Itilhas. Agora, esse livro que a senhora escreveu aqui, Ana, talvez esse fato também não está relatado aqui. Não, né? isso é tudo Mas, de bastidores. Sim, são mais de 430 páginas. Quanto tempo a senhora levou para fazer este livro? 1 ano? Sim, 1 ano. E só assim, isso? Sim, porque eu tinha sempre tudo, porque eu estava sempre envolvida com o teatro. Com o Lions, nós somos membros do Lions há 63 anos. Teatro, Lions, consulado, o que eu tenho de material lá, eu tive que parar porque já deu uma Bíblia, né? Mas eu teria muito mais coisa para divulgar. Sim. Coisas interessantes. A senhora sempre foi de guardar lembranças, fotos, imagens. Sempre. Por isso foi fácil fazer. Fácil, porque eu acompanhava meu pai sempre. Eu era acompanhante fiel dele sempre, desde pequenininha. Quando ele vinha aqui nos domingos, eu tocava na banda e eu ficava do lado dele, orgulhosa, olhando para o meu pai, tocando um instrumento. Aí eu acompanhava ele, ele estacionava com a caminhonete na saída, aqui na igreja, na saída da missa. Sim. E daí ele fazia demonstração da trilhadeira que ele tinha bolado. E eu, feliz da vida ao lado, como secretária dele, anotando os pedidos das trilhadeiras. Ah, é? Sim. E quando ele trouxe a luz para Três Itilhas, meu Deus, acompanhei todo aquele drama que eu descrevo tudo aqui, né? Então eu fui muito companheira. Seu pai tocava na banda, então? Meu pai, os 9 filhos lá, eles tinham uma bandinha, porque o meu avô, ele era Kapellmeister de várias cidades, maestro de várias cidades. E o hobby da vida dele era comprar empreendimentos de hotelaria que estavam à beira da falência, uma coisa assim. Ele tinha mão de obra barata, porque ele tinha uma família
15 pessoas, restaurava aquilo tudo. De preferência, se tivesse um riacho, ele colocava uma turbina. Por isso que meu pai conseguiu captar desde criança o funcionamento de uma turbina, valorizava aquele imóvel de tal maneira, quando estava tudo bonito e tudo recuperado, a contragosto da família, ele vendia. Sim, isso a senhora descreve no livro também, não é? Mas não nesse. Não, acho que não nesse. Mas em algum lugar eu li essa história. Se não foi nesse, foi no outro livro. No outro livro, Então, seu Milton, por hoje, acho que é essa a história minha. Mas eu não... Mas o seu pai também, eu vi que o seu pai levava a banda para Joaçaba, para tocar em Joaçaba. E aconteceu um fato inusitado. Como é que foi isso? Meu, que coisa mais triste. Porque ele dizia para o Goba... Era muito difícil para eles, porque o nosso hino nacional ele é muito complexo para tocar, sabe? E ele dizia, bonito e é complexo. Mas, olha, ensaiem. O dia que você estiver bem afiado, vocês vêm para Joaçaba, nós vamos fazer a apresentação em Joaçaba e eu vou pagar uma cerveja para vocês. Chegou tal dia e lá veio a banda, sabe? Meu pai, orgulhoso, disse, sabe do quê? Nós vamos lá no Clube da Elite de Joaçaba, lá no 10 de maio. Sim. Porque lá, a Elite de Joaçaba se reúne lá. Então, se posicionaram. Meu pai não se continha de tanto orgulho. De repente, 2 guardas, um de cada lado, disse, seu Francisco, o senhor está preso. Não, o que aconteceu? O que aconteceu? Sim. Com que ordens o senhor está tocando hino nacional? Aí ele só pediu, chamem o Zigueli. O Zigueli era o intérprete da firma, nosso contador. Sim. E, por sorte, o Zigueli estava no Clube 10 de Maio, veio correndo e deu as devidas explicações, que ele só queria mostrar para os joaçabenses o que os músicos de Três Etilhas, em tão pouco tempo, já conseguiam tocar o hino nacional. Sim. Mas o meu pai se sentiu tão humilhado que disse para eles assim, vamos lá no Clube dos Alemães, lá no Clube Cruzeiro, lá eu pago uma cerveja para vocês. Esta foi a... Interessante. Agora a senhora escreve aqui, logo no início do livro, eu queria que a senhora explicasse essa frase. A velhice se compara a uma conta bancária, onde só se retira aquilo que se deposita. Mas verdade. Olha, eu fiz tantos favores, eu fiz tanto bem, mas isso era uma coisa minha, não imposta por ninguém. Eu gostava de ajudar, meu pai também era assim. Sim. O senhor não pode imaginar o que eu, agora, na minha velhice, o que eu recebo de presentes, de telefonemas, de cartões de Natal em agradecimento. Bom, eu sou uma pessoa tão feliz, eu vou lhe contar uma coisa, se eu for morrer amanhã, eu estou morrendo feliz, porque eu atingi o ápice da felicidade em todos os sentidos, com minha família, com Três Etilhas, apesar dos pesares e tudo mais. Bom, foram quase 30 anos que a senhora trabalhou no consulado de forma voluntária. Talvez seja por isso que a senhora tem esse sentimento. Sim. Agora, eu tenho que contar mais uma coisa. Eu estava um dia no auditório Afonso Dresch, na UNOESC, e estava um governador de Santa Catarina fazendo uma explanação, auditório cheio assim. E ele lá, no meio da explanação, ele disse assim, por um acaso, a cônsul da Áustria, dona Ana, se encontra? Aí eu levantei. Aí ele disse assim, então eu vou fazer um esclarecimento para vocês. A dona Ana é a cônsul, porque ela é a titular. Enquanto o marido dela era o cônsul, ela era a consuleza. Como o embaixador. Ele é o titular, o embaixador, a esposa é a embaixatriz. Agora, quando uma mulher assume o cargo de chefe dessa missão, ela é a embaixadora. Então, para o senhor saber, quando nós íamos para a Áustria, na hora que a gente apresentava o passaporte diplomático para o pessoal da alfândega, bom, já o rosto deles se abria num sorriso. Era um outro tratamento? Posso lhe ajudar em alguma coisa? O senhor está sendo bem atendido? O senhor isso, o senhor aquilo? Bom, era um negócio. Sim. Só mais uma coisinha. Uma vez nós fomos em janeiro para lá. Um frio naquela Viena, um frio.
Final da tarde, o Ricardo comprou um sobretudo para ele, porque só com aquele palejozinho do Brasil não dava. No outro dia de manhã, fomos obrigados a comprar um casacão, mas um casacão de lã, porque eu não aguentava o frio. Sim. Então, nós somos uma boa, uma renomada casa. Mas os preços nos assustaram. Gente, sabe que eram os preços exorbitantes. Mas o Ricardo sempre foi mão aberta. Não, Ana, isso aqui é uma lã inglesa. E tá. Na hora que eu apresentei o passaporte para tirar a nota, desconto de 50%. Opa! Então a senhora imagina quanta satisfação. Agora, mais uma coisinha, a última, para encerrar. Fique à vontade, dona Ana. No que meu marido assumiu, nós começamos a receber os protocolos do cerimonial, tanto do Estado, como do Itamaraty, como da Áustria. Sim. Aí eu comecei a perceber como se compõe uma mesa. Por exemplo, vamos assim fazer, no município, a autoridade maior do município é o prefeito. Mas depois do prefeito, a autoridade maior é o cônsul. No caso, Três Itilhas? No caso de Três Itilhas. Que em qualquer reunião, se não tiver uma autoridade maior, se não tiver um governador, por obrigação, depois do prefeito, é mencionado o cônsul, o acônsul. E a senhora foi a primeira cônsul mulher aqui no estado? Sim. Foi uma honra para a senhora? Muito grande, porque eu ajudei a fundar a Associação dos Cônsules em Florianópolis. Agora, quando a senhora saiu, dona Ana, não sei se a senhora quer falar sobre essa passagem, esse episódio, houve um momento que Três Itilhas corria o risco de perder o consulado. Sim. O que aconteceu naquela época? Vou ser bem franca, curta e rápida. A maioria da população nunca acreditou que a gente estava fazendo isso por amor a eles, que nós nunca recebemos um shilling, um euro, nunca, nunca. As festas, as coisas que a gente oferecia, era tudo o meu marido, meu marido. Sim. Quando a própria embaixada começou a procurar um substituto ou uma substituta, e o pessoal caiu na realidade que, além de trabalhar voluntariamente, eu tinha que arcar com as despesas. E o espaço também. O espaço, as despesas, as funcionárias, tanto é que a Bernadette, graças a Deus, quando começou a trabalhar comigo, nós pagamos a aposentadoria para ela e tudo, e ela aposentou-se. E sempre, nunca interferindo com o dividido de despesa com a empresa ou assim. Era o meu marido, ele era o cônsul, o consulado era uma coisa, a empresa era outra, então pesava. Isso eu lhe digo, pesava muito. E além de eu fazer com toda alegria e satisfação, nos primeiros anos todos os dias, depois um dia sim, um dia não, e ultimamente eu vinha 2, 3 vezes por semana. Agora, dona Ana, uma pergunta, curiosidade minha, acho que de muita gente também. Por que a senhora, o seu marido, o seu Ricardo, por que tanto amor por Três Itilhas, pelas pessoas de Três Itilhas? Meus pais, o pai do Ricardo, meus pais, meu Deus do céu, eles vieram junto, meus pais, em 1935, não vieram com a primeira leva de imigrantes, Sim. Em 35. Mas meu pai, ele sempre tinha uma veia de mecânico. O que ele ia fazer aqui em Três Itilhas? Porque ele não ia comprar uma propriedade rural. Sim. E ele percebeu, meu pai, que quando o trem passou por Joaçaba, pertinho da estação férrea, tinha um frigorífico. Isso marcou ele. Opa, tem um frigorífico grande. Quem sabe eles precisam de uma pessoa para fazer a manutenção das máquinas. Eu vou pedir emprego. Ficou 3 dias aqui em Joaçaba, desceu... Aqui em Três Itilhas? Aqui em Três Itilhas. Desceu a pé pelos trilhos para chegar em Joaçaba. E realmente o seu Frederico Maier tinha o Hotel do Comércio, falava alemão. E levou meu pai até o seu Panucelli, porque meu pai não falava. Sim. E ele disse, sim, tem trabalho que chega.
Pronto. E lá teu pai construiu uma história que todo mundo conhece que hoje. todo mundo conhece. Buscou minha mãe e se estabeleceu em Joaçaba, mas todo final de semana, tudo que ele tinha de livro, ele vinha para Três Etilhas, porque aqui era os familiares dele. Ele nunca perdeu o contato com Três Etilhas, tanto é que tocava na banda, não é? Isso. Quando o ministro daquela tragédia partiu prematuramente, ele também deu um auxílio, um suporte para Três Etilhas. Como? A nossa casa se tornou o quartel-general dos Três Etilhenses. Eles chegavam a trazer a merenda deles, mas eles sentavam conosco na mesa. Porque eles tinham que ter uma pessoa que os incentivasse, que escutasse, porque eles estavam passando por um período muito difícil. Sim. E meu pai nunca disse um não para eles. Nunca. Olha, se ele tivesse só 2 blusas de lã, ele teria dado uma para eles também. Então, esses amigos reconheciam essa figura paternal. Sim. Que ele dispensava para os amigos trezitilenses. Nesses quase 30 anos, nessas quase 3 décadas dedicadas a Três Etilhas, qual a senhora acha que é o grande legado que a senhora deixa para Três Etilhas? Bom, é uma pergunta meio difícil, mas eu vejo com satisfação que a escola de alemão, o Centro Cultural Dona Leopoldina, cresceu, se desenvolveu. A cultura de Três Etilhas, que é a maior joia que o município tem, permanece intacta. E permanece assim, com jovens envolvidos, garantindo a continuidade. Isso que eu acho. E eu, onde eu podia ajudar, com os meus contatos que eu tinha com a Áustria, eu sempre procurava ajudar. E ajuda vinha grande. E que Três Etilhas você espera? Eu falo você, mas a senhora. Que futuro você vê para Três Etilhas? Espera. Eu vejo um futuro brilhante para Três Etilhas. Eu fico emocionada. Por exemplo, estão fazendo uma construção aqui. Olha aquele guindaste que eles têm. Eles estão sempre na frente de muitas tecnologias que mesmo lá em Joaçaba é difícil encontrar. Olha, o Três Etilhas está sempre na vanguarda. Eu não vi coisa igual. Eu admiro. Olha, vocês têm um local para as exposições anuais. Não, a minha admiração é total por Três Etilhas. E o senhor sabe que se eu morrer amanhã, eu morro feliz, porque uma parte da minha angústia eu lhe contei. Certo. Muito obrigado por confiarem na gente, em mim nesse caso. E dona Ana, a senhora continua tendo contato, mesmo não estando mais no consulado, continua o contato com Três Etilhas? A senhora vem para cá com frequência? Como é que é? Não, para lhe dizer bem a verdade, essa casa é meu orgulho. Mas essa casa tem um grande defeito. As esquadrias são de madeira. E o trânsito é intenso à noite. E cada vez que passa um caminhão, elas começam a balançar. Então eu acho que eu ainda vou conseguir, antes de eu morrer, trocar essas aberturas por janela com vidro duplo, porque é isso que eu tenho lá na minha casa. Então lá na minha casa a gente dorme num paraíso. E aqui não dá para dormir. Então por isso que a gente não frequenta essa casa. Mas se Deus quiser, um dia ainda vou bancar e arrancar essas esquadrias de madeira. Falando ainda do livro, dona Ana, a senhora me contou antes, fora do ar, que o livro também foi digitalizado. Foi graças a meu neto. E como é que a senhora lida com essas novas tecnologias? Bom, eu, para dizer toda a verdade, eu agora encomendei um computador. Eu não, o Arthur. De última geração. Seu irmão? Meu irmão. Porque ele foi o pai como é que se diz? Da ideia do livro? Não do livro, da computação lá de Joaçaba. Ah, sim. Meu Deus do céu! Porque eu ouvia falar de Word, eram tudo palavras que a gente...
E ele, assim, como que eu escrevi, ele teve a paciência de dizer, Ana, isso aqui é uma ferramenta tão importante. Bom, sem eu poder lidar com o computador, é impossível fazer um livro. Sim. Era impossível. Por quê? Bater a máquina? Certo. Ana, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade e essas revelações que a senhora fez aqui para a nossa entrevista. Para finalizar, que mensagem a senhora deixa para os 3 itilenses? Que continuem cultivando a cultura trazida pelos imigrantes. Esse é um trunfo que vai repassar por gerações. Muito obrigado. De nada, seu Milton.